Olá pessoal, gente linda, tarólogos e tarólogas, estudiosos e amantes do tarô, sejam bem-vindos ao programa Tarô Fora de Série. Eu sou Alex Alprin, professor de tarô e tarólogo há 30 anos. Essa é a live de aquecimento para o evento Imersão Fora de Série, que vai rolar nos dias 20, 21 e 23 de março, às 20 horas. Nesse evento eu vou explicar como dominar a leitura dos 78 arcanos do tarô com segurança, mesmo saindo absoluto zero. E hoje, nesta live, eu vou ensinar a carta do mundo de uma maneira que vai te surpreender e vai ajudar você a dominar a leitura dos arcanos com segurança. E olha, se você está gostando disso tudo aqui, você precisa se ligar, se inscrever lá na Imersão Fora de Série, o link está no descritivo, ou comenta aí, eu quero, que eu te mando o link. Nela eu vou te mostrar o melhor caminho para você dominar a leitura dos arcanos sem decorar a palavra-chave nem texto, beleza? E olha só, a carta do mundo, a gente tem que entender o seguinte, a carta do mundo ela tem muitos significados. No começo, quando eu comecei lá no tarô, para mim falavam assim, olha, onde sai a carta do mundo é tudo de bom, nada de ruim acontece. Mas não é bem assim. Depois que eu passei jogando anos da minha vida, eu vi que a carta do mundo nem sempre significa essa coisa tão positiva que a galera coloca. E eu percebi que a carta do mundo, na verdade, ela é uma representação. Ela é uma estrutura. Tanto é que você tem, e aqui eu vou pegar o tarô mais tradicional que a gente tem, que é o tarô de Marcélia, né? Esse tarô aqui, o que acontece? Quando você começa a olhar ele, você percebe que essa pessoa, de uma certa maneira, ela está fechada dentro de uma guirlanda. E você também começa a perceber que existem o quê? Existem certos seres aqui em volta dela, né? E aí você fala assim, como assim, né? O que significa esses animais, essas coisas todas? Lá na Idade Média, quando os caras começaram a usar este design aqui, o que significavam esses animais? Esses animais eram os evangelistas. Eles eram os apóstolos, eles eram 4 apóstolos. Então, a carta do mundo, ela tem um significado um pouco mais profundo, um pouco mais amplo do que simplesmente significa tudo de bom, nada de ruim vai acontecer, porque a carta do mundo saiu, então tudo vai dar certo, né? Não necessariamente. E muitas pessoas comparam essa estrutura que a gente tem aqui, essa guirlanda colorida que a moça está aqui, e na verdade é um ser hermafrodita, né? Na verdade, a gente não tem certeza, porque na verdade ela está com genitais tampados. Então, muita gente diz que ela é hermafrodita e tal, mas a verdade é que a gente não tem certeza. É o design dela que lembra uma figura um pouco ambígua ali entre o masculino e o feminino. Mas muitas pessoas falam que essa estrutura aqui é um portal. Que portal seria esse? Seria o portal da Ioni. Ioni é o órgão sexual feminino, seria a vagina, seria a vulva feminina, né? E realmente lembra esse desenho. Então quando a gente começa a olhar a carta do mundo, a gente começa a perceber que existem outros níveis de compreensão. Que não é simplesmente, essa carta quando sai é tudo de bom. Não necessariamente. Porque quando a gente começa a observar que nós temos 4 seres, e esses 4 seres ligados aos 4 apóstolos, lá na Idade Média, quando os caras desenharam essa carta aqui, essa carta indica também o quê? 4 qualidades. Então, tanto é aquela pessoa que tem muita força, aquela pessoa que usa a razão, aquela pessoa que é mais gentil. Por quê? Porque essas eram as personalidades dos apóstolos que estão representados nessa carta. Então, muitas vezes, quando essa carta vai sair no seu jogo, ela não significa simplesmente que está tudo lindo e maravilhoso, que nada vai dar errado na sua vida. Muito pelo contrário, pode significar que, para dar certo, você precisa tomar certas atitudes. Não é simplesmente sentar e esperar e ver o que vai acontecer. Não, às vezes você vai precisar passar pelo quê? Pelo portal. Você vai precisar nascer para uma nova vida. E para você nascer para uma nova vida, o que acontece? Muitas vezes, você precisa acabar com a vida anterior. Ou você vai precisar abandonar a vida anterior. Quando você passa por uma porta, passa por um portal, entra em algum lugar, você está deixando algo para trás. Então a carta do mundo pode significar, olha que sacada fora de série. Anota aí. A carta do mundo pode sim significar o fim de um ciclo. O fim de algo, o fim de alguma coisa. Alguma coisa vai embora,
alguma coisa você vai ter que deixar para trás. Alguma coisa você não vai poder levar adiante. Por quê? Porque você está atravessando um portal. Ah, não, mas o que vai vir depois é bom. Você não sabe. A carta do mundo, ela tem uma qualidade que muitos tarólogos ignoram. Ela não significa necessariamente que tudo de bom vai acontecer dali por diante. Você precisa complementar essa tiragem. Você precisa fazer o quê? Tirar outras cartas para entender aonde este portal está te levando. E como é que eu aprendi isso? Eu aprendi isso por conta de uma história pessoal, onde eu errei uma leitura. A minha cliente queria saber sobre o relacionamento. Eu tinha uns 20 e poucos anos, foi logo que eu comecei a jogar tarô. Então o que acontece? Minha cliente chegou e falou assim, olha, meu relacionamento tá meio complicado, a gente tá brigando muito, ela era casada, né, aquela coisa. Ela não era casada no papel, eles tinham se juntado. Era uma situação um pouco tensa, ela vivia com a sogra, tinha uma coisa complicada ali, né? E aí eu abri o jogo, e a carta final do jogo era o mundo. E eu falei para ela assim, não, vai dar tudo certo, fica sossegada, não tem problema algum, o relacionamento de vocês vai crescer, vai se tornar um relacionamento de confiança, um relacionamento de bem-estar. E alguns dias depois, ela me liga e fala assim, você leu tudo errado. Meu relacionamento acabou, eu e meu marido a gente se separou, a gente não aguenta nem se ver a cara um do outro, e eu saí, ele pegou as coisas dele, saiu de casa, eu tenho que sair porque é a casa da minha sogra, então eu tenho que ir embora também, então tá complicado, e simplesmente deu tudo errado. E eu tinha lido para ela que ia dar tudo certo. E aí? Eu li errado ou a carta estava... O que essa carta significava? E aí eu fiz o que eu aconselho todo tarólogo a fazer. Senta, peguei a carta, eu remontei a jogada, porque eu anoto todas as jogadas desde essa época, então eu remontei a jogada dela, tá? E eu peguei e isolei a carta do mundo ali, e eu perguntei para o tarô, o que significa este mundo na finalização deste jogo? E aí saíram outras cartas, e as cartas indicavam justamente o fim do relacionamento. Por quê? Porque indicava que para ela poder manter o relacionamento, olha que sacada isso, para ela poder manter o relacionamento, ela precisava levar para um outro nível. Eles precisavam fazer o quê? Sair da casa da sogra. Eles continuarem lá, gerava muita tensão, gerava muito problema, então elas precisavam seguir com a vida deles, precisavam ir embora, precisavam seguir, precisavam ter vida própria, independência. E eu não tinha tido a sacada de entender isso com a carta do mundo ali. Eu errei aquela leitura, né? E errar faz parte de você ser tarólogo, tá? Vou te dizer uma coisa, vou repetir aqui para você entender. Errar faz parte de você ser tarólogo. Esse erro foi particularmente muito importante para mim. Foi muito importante esse erro. Por quê? Porque ali eu comecei a ter um vislumbre de que nem sempre a carta do mundo significa algo positivo. E eu comecei a entender também uma outra coisa, que nem sempre aquele significado que está lá no livro, você comprou lá o livro do Bendov, comprou os livros aí que tem, né, sobre o Ranjo Bazaf, vários livros, né? E nem sempre aquele significado que está lá no livro, escrito, é o que vai acontecer na hora que você está jogando carta. Por quê? Porque é impossível ter um livro que tem todos os significados. É impossível ter um livro que tem todas as respostas, todas as combinações possíveis, todas as situações possíveis com todos os clientes possíveis. Isso não existe. Então, você tem que entender a noção da carta para desconstruir o quê? A sua linguagem de tarô. E a partir desta linguagem, você entender a carta. E aí eu comecei a entender que o mundo não necessariamente ele é positivo. O mundo, ele indica muitas vezes o fim de uma relação, ele indica o fim de um momento, ele indica o fim de um processo. A gente não pode esquecer que a carta do mundo, ela é um número 21, né? Então vamos pegar aqui, olha só. Vamos lá. É a carta do 21. O que é o 21, né? O 21, aí aqui a gente vai brincar um pouco de matemática básica, não fujam desta aula, por favor,
Não fujam desta aula. O 21 é o quê? A gente tem o 7, né? Vezes 3. A gente tem 3 sets, concorda? Então é como se eu tivesse o 7 manifestado no mundo. A carta 3 da Imperatriz, se eu tenho 3 sets, eu tenho 3 carros. Eu tenho 3 planos. Mental, espiritual, emocional, que vai manifestar aonde? No plano material. Quem que manifesta o plano material? Quem que manifesta a criação no tarô? A Imperatriz. Então eu tenho 3 sets, então eu tenho 3 planos, eu tenho 3 energias de realização manifestando o mundo. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Vocês já tinham parado para pensar que os números do tarô, os números dos arcanos do tarô conversam entre si? Que o mundo, é a carta do mundo, porque ela é a manifestação dos outros 3 planos, ela é a criação, ela é o resultado da Imperatriz, é uma Imperatriz que tem dentro de si 3 carros, 3 cartas 7. Olha que sacada, olha que maluco isso. Olha que doido isso. Né? Pensa bem. E olha só, se você pensa dessa maneira, em que eu tenho um mundo que manifesta a criação, você concorda que quando eu manifesto a criação, se eu só crio algo, só criei, fui lá e a semente nasceu, a sementinha nasceu, ou a criança nasceu, ou um pet nasceu, não interessa, nasceu, criou-se, eu preciso de um próximo passo, que é a sustentação disso, tá? Então só criar não resolve, eu preciso sustentar. Por isso que a carta seguinte, a Imperatriz, é o Imperador. Tá? Que a sustentação é o 3 mais 1, que gera o 4. Então é o 3, a criação, mais a vontade, porque a carta 1, o mago é vontade, é o eu sou, eu quero, eu tenho, é o eu. Né? Então é o eu nessa manifestação da sustentação. E agora vamos pensar isso na carta do mundo. Eu tenho 3 manifestações, eu tenho 3 planos aqui. Quando eu manifesto um mundo, para ele se sustentar, eu preciso da vontade. Eu preciso ir para um próximo passo. Então percebe que a carta do mundo não significa somente coisas positivas, não significa somente que as coisas são legais. Não! A carta do mundo pode significar o seguinte: você chegou no máximo do que dava com o que você tem. Para você continuar crescendo, você precisa manifestar a sua vontade. Para minha cliente era o quê? Vamos manifestar a vontade de ter minha própria casa, de sair da casa da minha sogra, de ter meu próprio lar. Lar, só vou fazer aqui um adendo, né? O lar, nosso lar, né? Na mandala astrológica é a casa 4. Olha uma conexão uma coisa com a outra, né? Vamos lá. Então essa lição, esse erro que eu errei, e eu cometi esse erro, eu não pesquisei essa carta durante o jogo da minha cliente, me mostrou que quando a carta do mundo sai no final de um jogo, e aqui, olha, é outra dica fora de série. É mais uma dica fora de série, tá? Anota aí. Quando o mundo sai no final de uma jogada. Então você está fazendo um jogo e ela sai lá no final. Sai no futuro, sai no resultado, sai na síntese, não importa. Presta atenção, você precisa complementar o seu jogo. Você não pode simplesmente falar para sua cliente, como eu fiz, vai dar tudo certo. Não, complementa. Este mundo, qual é a consequência dele? Para onde ele vai me levar? Para onde eu vou com esse mundo? Este mundo é um portal, né? Vamos olhar aqui? Ele é um portal, tá? Ele é um portal. Para onde esta figura vai? Ela atravessou para onde? No curso no Tarot Fora de Série, a gente desenha que o louco, que ele atravessa todo o tarô, né? A gente tem ali a jornada do louco, que é a jornada do consulente. Quando ele chega no mundo, e ele atravessa o mundo, ele se torna 22. Na minha visão, na maneira como eu explico o Tarot Fora de Série, o louco assume a natureza 22 quando ele atravessa o portal do mundo, quando ele nasce para o mundo material.
Quem é o mundo material? Olha, eu vou dar a dica master aqui. Então olha só, olha que live de aquecimento é essa. Anota aí no seu... Se fosse você, eu pegava um caderno, porque o que eu vou falar agora é muito foda, tá? Então olha, o louco atravessou o mundo. Ele fez uma jornada através dos arcanos maiores, tá? Então a gente não pode esquecer que a gente trabalha com a jornada do louco. Então o louco atravessou todos os arcanos maiores. Ele chegou no mundo, ele atravessou o mundo. Onde ele vai se manifestar? Nos arcanos menores. Ele vai começar o caminho através dos arcanos menores. E aí ele vai atravessar paus, vai atravessar copas, espadas, ouros, e aí você precisa fazer. Aí outro dia a gente entra nesse tema, tá bom? Mas o louco, ele se manifesta no mundo material. Então quando eu vou jogar e a carta final é o mundo, né? E aqui eu vou usar o mundo do Rider-Waite-Smith, né? Quando ele se manifesta aqui, você colocou essa carta, ela chegou no final. Então olha lá, é a última carta que você tirou para o seu cliente. Complementa esse jogo. Não cometa o erro que eu cometi. Aliás, depois eu não cometi mais esse erro, obviamente, porque né, errar uma vez você vai aprender a não cometer mais esse erro. Então, você terminou o jogo, fechou, colocou ali, saiu o mundo, complementa esse jogo. Como é que eu, Alex, complemento um jogo que sai o mundo no final? Eu tiro o quê? Mais 3 cartas. Eu tiro mais 3 cartas. Ai, Alex, mas não pode. Desculpa, bem, quem falou que não pode? Aonde está escrito isso? Que regra é essa? Que faculdade de tarô falou que você não pode tirar 3 cartas quando você fecha o seu jogo e você quer complementar a sua leitura, você quer entender melhor o seu jogo? Aonde está escrito isso? Quem falou isso? O tarólogo é o soberano do seu jogo. Essa é a regra do tarô fora de série. Aqui dentro, você vai ouvir eu falar isso muitas vezes, tá? Então olha só, o tarólogo é o soberano do seu jogo. Eu estabeleci que eu posso complementar o meu jogo com mais 3 cartas. Sai o mundo, sai roda da fortuna na última carta, eu complemento. Sai os enamorados, eu complemento. Sai a carta do carro, eu complemento. Por quê? Roda da fortuna indica que aconteceu uma mudança. Qual mudança? Você não sabe. Você não sabe qual mudança é. Você tem que complementar. Eu tiro mais 3 cartas. Você foi lá e tirou os enamorados. Os enamorados indicam uma escolha. Isso é simples. Ele indica que você vai passar por uma escolha. E aí o que acontece? Eu tenho que falar para o meu cliente, para o meu consulente, quais são as escolhas que ele tem. O que ele pode fazer? Então, essa carta, enamorados, eu coloco um complemento. Ah, mas você falou que coloca complemento no carro, Alex. Eu coloco o complemento no carro, porque o carro é a carruagem da vitória. Tá? Ele é inspirado em uma tradição europeia que remonta à época romana, chamada carruagem da vitória. Mas, vitória do quê? De quem? Do meu cliente? Das situações que ele está passando? De repente da pessoa que não gosta dele? Pode ser a vitória dela, ué. Por que não? Eu tenho que entender isso. Como é que eu entendo essa jogada? Eu complemento. Eu só uso 3 cartas. Eu não uso mais do que isso. Eu acho que se você precisa tirar mais do que 3 cartas para complementar o seu jogo, porque você não entendeu, não tem problema. Junta tudo de novo e refaz a pergunta. A pergunta foi mal feita. A pergunta não tá respondendo a questão do seu cliente. Fazer as perguntas certas é 99,99% de uma boa jogada de tarô. Se você faz boas perguntas, você tem boas respostas. Você foi lá, montou tudo, tirou o complemento, não entendeu, junta as cartas, pensa uma outra pergunta e joga de novo. É como eu trabalho. Então a gente está vendo que o mundo não significa somente coisas boas. Não significa vai dar tudo certo, tudo é lindo e maravilhoso, tudo é pássaros pepiuando, purpurina no ar e por aí vai fora. Não. A dica fora de série que eu te dou hoje é: o mundo pode não ser uma carta positiva. Não que ela é uma carta negativa, mas ela pode simplesmente indicar o seguinte: até aqui as coisas funcionaram desta maneira que você vive hoje. Daqui por diante você precisa manifestar uma outra vontade. Você precisa manifestar um outro desejo. Você precisa manifestar um outro caminho.
Ah, mas e se o mundo sai no meio da jogada? Cara, se o mundo sai no meio da jogada, mesmo que você esteja jogando somente com 3 cartinhas, tá? Vai lá, o mundo sai no meio, sai no começo. Você concorda que você já teve um complemento? O mundo já mostrou para onde aquilo vai? Porque eu já tive jogada, por exemplo, que sai olha só, que legal. Passado, presente, futuro, tá? Então eu já tive, ó, saiu o mundo. Eu vou montar a jogada aqui para você poder pensar junto comigo, tá? Então olha só, saiu o mundo, e aí eu vou fazer... Antigamente eu jogava só com os arcanos maiores. Então essa jogada aqui vai ser só com os arcanos maiores, tá? Sai o mundo. Aí sai a torre. E aí fecha, tá? Aqui fechar com o mago. É um simples passado, presente, futuro. Esse aqui era sobre trabalho. A pessoa queria saber como é que estava o trabalho dela. Né? E aqui, olha que interessante. Olha que interessante isso aqui. No passado sai o mundo. Né? Então é um mundo que sai no começo. Sai a torre no meio e fecha com o mago. E aí você fala, nossa, essa pessoa vai ser demitida, né? Vai ser demitida, acabou a vida dela, acabou. Né? E ela veio para saber como é que estava no trabalho dela, porque ela sentiu que as coisas estavam mudando e ela não estava rolando umas demissões da empresa, né? Mudança de cargo, aquela coisa toda. E eu falei, olha, o que mostra aqui no seu passado, o que você faria numa leitura normal, né? Não, olha só, o mundo está aqui, então nada de ruim vai acontecer, né? Mesmo o 16 aqui, mesmo a torre, e fecha com o mago, vai dar tudo certo, tá tudo bem. Não é bem assim. Vamos analisar. Olha só. O meu cliente falava o seguinte para mim, não, estava tudo bem, e ela está num momento difícil, e eu quero saber o que eu tenho que fazer. O mundo aqui, vamos lá de novo, o mundo é um portal. Não é? Aqui é uma manifestação de 3 planos, que nem eu expliquei aqui em cima, mas esse plano aqui eu indica que eu vou para algum lugar. Esse lugar, que é o presente do meu consulente, é a torre. Significa que a vida dele acabou? Não. Significava que estava acontecendo tudo aquilo que ele entendia como certo não seria mais. Tudo aquilo iria acontecer uma mudança. E aí eu perguntei para ele, falei assim, tá bom, me diz uma coisa. O que você fez daqui para cá? O que aconteceu daqui para cá? Porque você fez aqui, você atravessou algo e isso aqui é uma mudança. Mas isso aqui foi provocado por você. O que aconteceu aqui? E aí meu cliente falou, não, eu fui promovido e eu percebi que o departamento tinha um monte de problema. Eu estou reestruturando o departamento, mas isso resultou em um problema na empresa inteira. Tá bom? Então você está mudando o seu departamento. Você tomou uma iniciativa e está mudando o seu departamento. Uhum. O futuro é o mago. Falei, você não vai ser demitido. Desde que você foque naquilo que é importante para você. Não vai querer ajudar fulano, ciclano e beltrano. Não vai ser aquele cara que fala assim, não vou demitir fulano, a empresa está pedindo, mas não vou fazer porque eu não quero. Não, cuida do seu. Um aqui fala, cuida do seu. Eu quero. É a vontade do eu. Eu sou, eu quero, eu desejo. Porque este momento é um momento de reestruturação. Se você fizer isso, não vai ter problema para você. Se você for em direção ao outro, vai. Porque o outro passa a ser a vontade. Ele, o que ele fez? Ele justamente, aquilo que acontece com todo tarólogo, a gente avisa e o cliente vai e faz o oposto. Né? Foi exatamente isso. Ele foi tentar não fazer o que estavam pedindo para ele, ele acabou demitido. Eu falei, olha, se você não fizer isso, você corre riscos. E ele fez e, infelizmente, ele foi na leva. Os caras falaram, não, olha, a gente passa... Qual foi o feedback do gestor dele? A gente passa para você o que você tem que fazer, você não faz. A gente pede para você demitir fulano, você não quer. A gente precisa de alguém que siga o que a gente precisa. Independente se é certo ou não, o que a empresa está fazendo, a gente está olhando a vida do cliente, a gente está olhando a vida do nosso consulente, a gente está aconselhando ele. Ele não fez aquilo que a gente aconselhou. Infelizmente, as coisas acontecem. Mas você percebe que ele tinha sido promovido?
O mundo aqui indicava apenas que ele tinha sido promovido. Não indicava uma situação boa, linda e maravilhosa. Apenas indicava que ele tinha sido promovido. E ele foi promovido exatamente para fazer esta mudança na empresa. Então ele foi chamado para fazer essa mudança. Quando ele foi chamado e ele resolveu não fazer, infelizmente o caminho dele não foi o melhor. Você percebe que o mundo não é uma carta que vai necessariamente indicar algo positivo? Ela não necessariamente vai ser uma carta que traz coisas positivas. Ela é uma carta que indica que eu atravessei uma coisa muito boa, atravessei para um outro nível da minha vida. Eu cheguei num lugar muito legal, muito bom. Agora, que lugar é esse? Aqui, no caso, mostrava que era um processo de mudança completa, de quebra de paradigma, de quebra de sistema, de quebra de tudo, né? Então, quando a gente entende a diferença de simbologias, muda tudo. Isso é que é o tarô fora de série. Quando a gente entende que os números dos arcanos trazem um nível de significado, quando a gente entende que a posição da carta traz contexto de significado, e isso não é difícil. Ah, não, Alex, não é difícil. Basta você olhar com um olhar muito objetivo, sem viajar na maionese. Se essa carta é um portal e esse aqui é o caminho que veio depois desse, então isso aqui é o que essa pessoa teve que passar. Simples assim. Ah, mas o mago lá, vamos lá de novo, a carta 1 é sobre o quê? É o eu. O mago é uma carta sobre o eu. É uma carta sobre eu quero, eu tenho, é minha vontade, é minha verdadeira vontade. Né? E o mago, a gente não pode esquecer que olha só, aqui no Marcélia, o mago chama-se Le Bateleur, que é o quê? O ilusionista. É aquele cara que sabe se movimentar, né, com ilusão. Então ele sabe manipular não só os elementos, mas ele também sabe manipular o ambiente, ele sabe manipular as energias e as pessoas. Então, a gente vê aqui que ele precisava exatamente dessa habilidade. Infelizmente, ele optou por um outro caminho. E ó, depois a gente, de novo, lemos cartas e tal, indicando, ele conseguiu arrumar um outro emprego e tudo bem. Mas o 21 não significava que ele não ia perder o emprego. Você leria dessa maneira? Você ia ler que ele ia continuar no emprego? Você ia ser capaz de dar essa resposta para ele? E aí a gente tem que entender todos os aspectos do Arcano 21. E porque quando você começa a entender os diversos aspectos, e aqui eu vou fazer uma coisa muito legal, olha só. Eu vou mostrar o mundo em diversos baralhos, para você poder visualizar o que eu vou falar. Olha só. Então aqui a gente tem o do Rider-Waite, aqui a gente tem o de Thoth, aqui a gente tem o Marcélia super tradicional e aqui tem o Marcélia moderno. A gente tem que entender essa simbologia das cartas. Então você pode ver que em todos eu tenho um portal, em todos eu tenho esse ser aqui no meio. Olha só que legal, né? E se você olhar nessa carta, que ela é bem tradicional, você vai ver que ela tem o bastão que o mago carrega. Quem é essa carta? Será que é esse ser aqui, ó? Não é? Justamente o nosso louco atravessando o caminho para chegar e se tornar o Senhor dos Magos, para começar o seu caminho em direção ao naipe de paus, em direção à materialidade. A materialidade está lá no naipe de ouros, então a alma vai atravessando até chegar lá. Segura esse pensamento, isso aqui é só tarô fora de série, tá? Então, quando você investe tempo, investe dinheiro e você começa a estudar tarô, porque a gente investe, né? Eu compro livros, todo mundo compra livros, eu também faço cursos. Obviamente eu faço curso, eu não sou só o professor. Se você é professor, você tem que continuar estudando, porque senão, em algum momento, você vai deixar de ser um professor e vai ser apenas um papagaio que repete o que todo mundo fala. Você, como professor, você tem que continuar estudando. Então você investe tempo e dinheiro, e aí isso te leva para o próximo nível. Que próximo nível é esse? Entender que o mundo não necessariamente significam coisas positivas, que o mundo pode significar um outro nível que o seu cliente tem que chegar. E que a única maneira de você entender isso é você fazer um complemento da sua tiragem.
Complemento de tiragem é uma coisa que sempre causa polêmica, mas eu insisto que você tente. Você jogou lá as suas cartas, você abriu o seu jogo, você fez um passado, presente e futuro, positivo, negativo, consequência, você fez lá, não importa, você pode ter feito a Cruz Celta, com 10 cartas. Você pode ter feito a tiragem que você quiser. Se você, em algum momento, você quer complementar a sua tiragem, tira 3 cartinhas. Sai lá um 8 de espadas e você não entendeu o que significa aquele 8 de espadas no positivo, por exemplo. Você vai lá, positivo, negativo, síntese. Jogada simples, de 3 cartas. Sai um 8 de espadas na casa do positivo. Você não conseguiu entender o que significa aquilo naquela jogada na pergunta do cliente. Tira 3 cartinhas em cima. Ninguém vai chegar lá, vai você e falar assim, seu tarólogo de meia tigela. Ninguém vai chegar lá e falar isso, não, muito pelo contrário. O que o seu cliente está na sua frente, ele quer é o quê? Resposta. Seu cliente quer resposta. Por que você não vai dar a resposta para ele? Você vai viajar na maionese só para não pegar o baralho e tirar 3 cartas em cima? Ah, que isso. O seu cliente quer que... Você pergunta para o teu cliente, você quer que eu tire mais 3 cartas? É claro que ele quer. Ele quer a resposta. Ele vai falar, se você precisa, tira, ué. Você que é o tarólogo, você que decide. Ele vai falar isso. Ele vai falar que o tarólogo é o soberano da tiragem. Então, entender que o mundo é uma carta que eu posso colocar complemento para entender aonde ela leva o meu cliente, muda totalmente o seu jogo. Muda completamente o seu jogo. E eu só descobri isso porque eu errei. Eu só descobri que o mundo podia ser muito maior do que o livro estava me falando, do que meus professores estavam falando, do que a galera da internet estava falando, porque eu errei. Olha só como é importante. E muitas vezes a gente pega lá o nosso erro, nós como tarólogos, né? A gente pega lá o nosso erro e fala, cara, como assim? Eu não posso errar, eu não tenho isso, eu tenho aquilo. A gente tem esses medos, né? Tem essa insegurança. E eu falo, eu já errei. E os erros foram a coisa mais importante que aconteceu para mim, porque com os erros eu pude evoluir uma carta que todo mundo resolve ler do mesmo jeito, tá? Então, onde as pessoas mais erram agora é dica masterclass, tá? É uma dica muito foda. Anota aí. Onde as pessoas mais erram quando elas leem a carta do mundo. Então, olha só. O primeiro erro e mais comum é o erro que eu comentei. É ler que ela sempre é boa. Esse é o primeiro. Então anota aí. Esse é o primeiro erro. Não cometa mais esse erro. Tá? O segundo erro. O segundo erro mais importante. Não ver o contexto da carta. Alex, mas o que é contexto? Contexto é isso aqui. Olha que aula. Olha que aula sobre mundo você está tendo. Contexto é isso aqui. Contexto é onde a carta saiu. Onde a carta saiu indica qual vai ser o significado que ela vai puxar das outras. Olha que dica. Olha essa live. Não é nem uma live de aquecimento. Isso aqui é praticamente uma aula sobre a carta do mundo. Tá? Então, olha só. Isso aqui vale para qualquer carta. Vale para qualquer baralho, vale para qualquer arcano, vale para qualquer coisa. Você tirou uma carta, esta carta vai ser influenciada pelas demais. Não dá para ler esta carta sozinha. Eu estou falando aqui do mundo, tá? Então não dá para ler o mundo sozinho. O mundo, ele vai sofrer na influência dos outros. Por quê? Porque ele é o resultado, ele é fruto da criação. Ele mostra para onde as coisas estão indo. Ele mostra qual é o mundo que eu estou criando. Olha que sacada. A carta do mundo, dentro de uma jogada, mostra o mundo, o universo, a materialização do que o meu cliente está perguntando. Meu cliente perguntou de relacionamento,
Aonde a carta do mundo sai, indica o que ele está materializando naquele momento. Então vamos lá. Sai a carta do mundo na casa do... Vai lá, uma tiragem simples, tá? Positivo, negativo, síntese. Sai o mundo na casa do negativo. Esse cliente está materializando o problema que ele veio trazer na sua consulta. Esse cliente, na carta do negativo, está construindo um mundo negativo. Um mundo de dificuldades. Ele está criando aquela história. Em que sentido? As decisões dele, o que aconteceu na vida dele, as situações que aconteceram até aquele momento que ele veio chegar na sua mesa e te perguntar. Então tudo levou a este mundo negativo. E o mundo no negativo, ele é negativo. Ele não é positivo. Ele não é do bem. Saiu na casa negativa, o mundo que este cliente está desenvolvendo ali na casa do negativo é um mundo de dificuldade. É um mundo de obstáculos. É um mundo complicado. Claro, se sai a torre, coitadinho do cara, né? O mundo já caiu na cabeça dele. Mas o mundo não é positivo nessa situação. Ele não... Vou repetir. O mundo na casa negativa, ele não é positivo. Ponto. Entendeu isso? Vou repetir para você, anota onde você estiver aí. Pega um papel, caderno e anota. O mundo que sai na casa do negativo é negativo, não é positivo. Por quê? O mundo é influenciado pelo contexto. Qualquer carta, mas aqui a gente está falando do mundo. O mundo é influenciado pelo contexto. Sai na casa do negativo, é negativo. O mundo aqui saiu no passado, é passado. É o que aconteceu. Não vai influenciar o agora. O já. Não, ele vai influenciar o passado. Ele é fruto do passado. Ele não é o final do baralho. O mundo é o final dos arcanos maiores. Então, quando ele chega aqui no final, é tudo o que aconteceu até agora. Não tem o que vai acontecer depois. O que aconteceu agora. Ele fecha ali. Tanto é que o mundo acontece depois do julgamento. Julgamento é o quê? Julgamento é você vai receber o fruto de tudo que você fez. Você vai receber o fruto das suas ações e vai assumir as suas responsabilidades. Em que momento? No mundo. Então, olha só, no julgamento, na carta 20, a carta 20 diz o seguinte, é o fruto das suas ações, é a responsabilidade, é o resultado de tudo que você fez até agora. Que resultado? O mundo. Está aqui, ó. É a carta do mundo. A carta do mundo vem depois do julgamento, por esse motivo. Então, o mundo é uma carta que eu tenho que entender o contexto. O terceiro erro. Então, olha só, nem sempre ela é boa. O próximo erro é não ver o contexto. O contexto é extremamente importante. E o terceiro erro é no fim de uma jogada, não complementar. O terceiro erro é se essa carta do mundo sai no final de uma jogada, é não complementar. Você precisa complementar. Você não sabe para onde este mundo está levando louco. Você não sabe. Pressupor que é uma coisa boa é chute. Você não jogou, você não complementou, você não sabe. De verdade, você não tem noção. É simples assim, tá? Então, olha só. Esses são os 3 erros principais. Achar que a carta do mundo é sempre boa, revisando aqui, ó. Achar que ela é sempre boa, não ver o contexto de onde a carta do mundo se encaixa e no fim de uma jogada não complementar essa jogada, tá? Então, esses são os 3 erros principais. E agora, olha só. Você não pode esquecer isso, tá? Que quando você jogar a carta do mundo daqui por diante, é importante
Olha só, é importante você ter essas 3 noções na sua cabeça. Isso é muito importante, tá? E eu vou fazer agora uma coisa com você. Você pode estar aí nesse momento, tá? Pensando assim, ó. Mesmo com tudo isso que eu acabei de te explicar, que eu acabei de te ensinar, eu te dei um monte de dicas. Um monte de dicas. Se você pegar as dicas que eu te dei, você vai transformar o seu jogo já para um outro nível. Por isso que essa live é uma live fora de série, tá? Ela é baseada no tarô fora de série, tá? E tudo isso que eu acabei de ensinar, você pode estar pensando assim, ó. Eu nunca vou conseguir ler todos os arcanos, os 78. Não tem como. Eu sei. Eu vou te falar o seguinte, tá? A gente olha para os 78 arcanos e pensa assim, se eu não lembro o que eu comi no café da manhã, como é que eu vou decorar 78 cartas, né? E mais todas as jogadas. Eu entendo que você esteja se perguntando, como é que o Alex acha que eu vou conseguir fazer isso? E sabe que eu também já vivi isso. Eu falei pra você aqui, não só eu errei, mas uma das coisas que eu passei no começo, óbvio que eu passei isso no começo. No começo, eu também não consegui decorar os 78 arcanos. Eu não consegui estudar os 78 arcanos. Eu não consegui entender. O meu negócio era, cara, eu lia um monte de livro. E aí, olha só, era muito complicado, porque aí você lê livros e os caras falam coisas que um fala uma coisa e fala o oposto do que o outro falou, e aí você tenta, né, decorar as 78 cartas. Aí você tenta decorar pelo menos umas 2, 3 jogadas, ou mais, né? Tem gente que tenta mais, eu tentei 2, 3 jogadas. Aí você tenta decorar porque muitos livros trazem isso, né? O que significa aquela carta naquela casa. Então, olha só, além de decorar 78 cartas e decorar o que aquela carta, que muitas vezes muda o significado, que nem o mundo, eu mostrei pra vocês isso, naquela casa muda o significado, e aí, cara, como é que eu vou decorar isso tudo? E eu tinha muitas dúvidas de que eu ia conseguir. E é normal sentir esse medo, essa dúvida, principalmente quando a gente está saindo da nossa zona de conforto, porque isso é normal. O tarô exige que a gente saia da nossa zona de conforto. Aprender algo sempre é um desafio. Eu acho perfeitamente normal a gente ter dúvida se vai realmente conseguir dominar algo quando a gente está começando. Todo mundo que tentou fritar um ovo já queimou panela. Vai. Todo mundo que já tentou fritar um ovo já queimou panela, mas nem por isso você parou de tentar fazer o ovo. Pode não ter tido muito sucesso nas primeiras vezes, mas, né, no final a gente consegue. Então, olha só. Eu quero trazer para você um ponto de vista diferente. Então, olha só, até agora, até este momento, eu expliquei o mundo para você e eu tenho certeza nesse momento que essa carta aqui, essa carta do mundo, eu vou pegar aqui a carta do RWS, tá? Essa carta aqui do Rider-Waite-Smith mudou completamente a maneira como você enxerga essa carta, tá? Então, olha só, e como é que eu mudei esse jeito aqui? O que eu fiz? Eu tentei fazer você decorar? Eu tentei fazer você fazer o que aqui nessa live? A gente está aqui há 40 e poucos minutos. Eu tentei fazer você decorar? Não. Eu não tentei fazer isso. Então eu vou te falar uma coisa. Tentar decorar cartas e jogadas como o pessoal faz, tá? Quando a gente tenta, por exemplo, aprender inglês, é inglês que a gente faz. A gente pega listinha de palavra, listinha de animal, listinha de objeto, listinha de verbo, tenta decorar tudo. E ninguém, até hoje eu não conheci uma alma penada nesse mundo que tenha aprendido inglês fazendo isso, tentando decorar listinha de palavra. Decorando listas não vai rolar. E a sacada que mudou a minha vida com o tarô foi entender isso. Entender que decorar não vai fazer eu aprender tarô, tá? E desse jeito a gente não aprende tarô. Tentando decorar, a gente não aprende. Você tem visto, eu tenho certeza, você tem PDF, eu tenho certeza que você tem uns 100. Lista de palavras, você já copiou todas e você ainda não decorou os significados. O que faz a gente aprender tarô é desenvolver uma linguagem nossa com as cartas. É isso que faz a gente dominar os 78 arcanos. E eu tenho certeza que agora que a gente passou por esse conteúdo aqui, você nunca mais vai olhar a carta do mundo do mesmo jeito. Você nunca mais vai pegar esta carta e ela sai na sua jogada. Eu tenho certeza que você nunca mais, daqui por diante, nunca mais você vai conseguir falar para o seu cliente, vai dar tudo certo, sem você complementar a jogada,
sem você entender o contexto dela, sem você olhar as outras cartas. Eu tenho certeza disso.